O que será que os primeiros cristãos sabiam sobre oração que nós esquecemos? Eu sou Bruno, esse é o canal Teologia, o seu canal sobre a história da igreja, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Você já se perguntou por que os primeiros cristãos tinham uma vida de oração tão poderosa? Não era apenas uma prática religiosa, era como se cada palavra deles tocasse o céu. Eles oravam e cadeias se rompiam. Oravam e o lugar onde estavam tremia. Oravam e pessoas eram transformadas, curadas, salvas. Hoje em dia a gente também ora, mas pare e pense. Será que oramos como eles oravam? Talvez o problema não seja o quanto oramos, mas o que esquecemos sobre a oração. Eles sabiam de algo que nós deixamos para trás. E recuperar isso pode transformar radicalmente a sua fé, porque o que eles sabiam muda tudo. Logo após a ressurreição de Jesus, nasce a igreja. E ela nasce de joelhos, literalmente. Atos capítulo 1, versículo 14, diz que os discípulos perseveravam unânimes em oração. Eles estavam em um cenáculo, escondidos, vulneráveis, mas orando. Foi ali que o Espírito Santo desceu, e o mundo nunca mais foi o mesmo. A partir daquele momento, a oração se tornou o ritmo do cristão. Atos capítulo 2, versículo 42, mostra que a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Mas não eram orações repetitivas ou frias. Eram orações que carregavam lágrimas, fé, urgência. Era gente orando em prisões, em desertos, nas catacumbas de Roma. Homens e mulheres que sabiam que a oração era a única ponte entre o céu e a terra. E não parou aí, irmãos. Nos séculos seguintes, isso foi mantido pelos pais da igreja, que viam a oração como um mergulho na presença de Deus. Homens como Agostinho de Hipona passavam horas em oração contemplativa. Ele dizia: "O meu coração está inquieto enquanto não repousa em ti." Mais adiante, durante a Reforma, esse legado continuou. Lutero, como já vimos outras vezes, orava antes de tudo. John Knox, reformador escocês, orava com tanta intensidade que a rainha da Escócia dizia: "Temo mais as orações de John Knox do que um exército inteiro." Esses homens e mulheres não viam a oração como uma formalidade, mas como o pulmão da vida cristã. Os primeiros cristãos sabiam de algo que muitas vezes esquecemos. Sem oração não há direção. Sem oração não há força. Eles oravam porque sabiam que dependiam totalmente de Deus, não só para viver, mas para permanecer firmes. Um exemplo impressionante, irmãos, da história da igreja vem do século II. Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João, como dito na tradição. Mesmo já idoso e prestes a ser executado por sua fé, Policarpo passou toda a véspera da sua morte em oração contínua. Testemunhas disseram que era como se ele já estivesse conversando com o céu antes mesmo de chegar lá. Sua firmeza veio de uma vida de oração cultivada dia após dia, ano após ano. Pulando para séculos mais tarde, no contexto do avivamento pietista do século XVI, encontramos Philipp Jacob, na Alemanha. Ele foi pai do pietismo, um movimento que priorizava a espiritualidade pessoal, a oração e a vida santa. Philipp promovia reuniões caseiras onde os crentes se reuniam para ler a Bíblia e orar uns pelos outros com intensidade. O lema disso tudo era que a fé verdadeira precisa de comunhão com Deus, e essa comunhão se sustenta na oração constante. Esses exemplos mostram algo essencial, irmãos. A oração era a primeira resposta, não a última opção.
Eles não confiavam na própria força, nem nos sistemas do mundo, mas confiavam em Deus. E um adendo importante é que, para ser uma pessoa de oração, não precisa começar com horas. Com 15 minutos por dia, a gente pode estar diante de Deus. Os primeiros cristãos não oravam apenas por costume. Eles lutavam em oração. A oração deles era cheia de urgência, de entrega, de fogo. Era um clamor que nascia do coração e subia ao céu como um grito de socorro, ou como um grito de guerra. No século III, durante uma das perseguições mais cruéis do Império Romano, o bispo Cipriano de Cartago escreveu cartas de encorajamento aos cristãos que estavam sendo levados à morte. Nelas, ele dizia que a oração era o que mantinha os fiéis de pé diante das feras, do fogo e das espadas. Agora a gente já sabe o segredo deles então, né? Segundo ele, não há fortaleza mais firme do que joelhos dobrados diante do Senhor. Séculos depois, na Inglaterra do século XVI, surgiu o puritano Richard Baxter. Eu já tenho um vídeo falando sobre ele aqui no canal Teologia. Um pastor puritano, conhecido por sua vida piedosa, Baxter acreditava que a oração fervorosa era essencial para a santidade e para o ministério. Ele dizia: orar sem fervor é zombar de Deus. Mesmo em meio às perseguições políticas e conflitos teológicos, Baxter nunca deixou de orar com intensidade e exortava os seus ouvintes a fazerem sempre o mesmo. Eles sabiam que uma oração fria não toca o céu. Por isso, eles sempre buscavam orar com lágrimas, com clamor, com fé e perseverança. Como diz Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Talvez uma das dicas mais profundas que a gente possa ter na nossa geração é não orar de forma apressada ou mecânica, mas orar com verdade. Falar com Deus como quem precisa dele de verdade. Porque nós realmente precisamos dele. Se for preciso, derramar lágrimas. Se nós estivermos cansados, então devemos confessar a Deus esse cansaço, mas não parar de orar. Persevere. Essa é a palavra. Os primeiros cristãos não oravam apenas por suas próprias necessidades. Eles oravam com os olhos no reino, com o coração voltado para o que Deus queria fazer no mundo. Suas orações eram cheias de visão, de missão, de expectativa pela volta de Cristo. Já no século II, vemos isso na oração conhecida como Maranata, uma palavra aramaica que significa Vem, Senhor. Era uma súplica dos cristãos perseguidos para que o reino de Deus viesse em plenitude. Eles não apenas suportavam o mundo, eles ansiavam pela transformação dele. Séculos depois, no contexto do movimento anabatista do século XVI, Menno Simons, um ex-padre que se tornou líder do movimento, guiava comunidades cristãs que buscavam viver de forma radicalmente fiel ao Evangelho. Para eles, orar era alinhar o coração com os valores do reino, da justiça, da paz, santidade e serviço. Eles oravam por coragem para viver como cidadãos do reino, mesmo sendo rejeitados por todos os lados. Mais adiante, no século XVIII, o conde Zinzendorf, que nós vamos fazer um vídeo apenas sobre ele, líder do movimento morávio, transformou sua propriedade em um refúgio para cristãos perseguidos, e lá nasceu uma comunidade que orava dia e noite, ininterruptamente por mais de 100 anos. Essas orações não eram por conforto pessoal, mas por missões, por nações, por avivamento. Foi ali que começou o maior movimento missionário do século XVIII. Inclusive, se você quiser saber como eles fizeram para orar mais de 100 anos sem parar, deixa eu saber aqui nos comentários, que talvez a gente faça um vídeo só sobre esse tema. Esses cristãos oravam com um foco maior. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Eles entendiam que orar é alinhar o coração com o céu e viver com a eternidade em mente. Talvez nós devamos incluir em nossas orações pedidos que vão além de nós mesmos. Orar por nossa nação, orar por missionários, orar pela igreja perseguida, orar para que Deus traga o reino dele para dentro da nossa casa,
da nossa igreja, do nosso país, porque quando oramos, como Jesus ensinou, venha o teu reino, essa é a vontade de Deus. Para os cristãos mais cheios de Deus na história, orar não era só falar, era ouvir e obedecer. Eles sabiam que a oração verdadeira leva à ação e oravam para saber o que fazer, e depois faziam, mesmo que custasse tudo. No século V, um jovem chamado Patrício foi capturado por piratas irlandeses e feito escravo. Durante seu cativeiro, ele se aproximou de Deus por meio de intensa oração. Anos depois, após escapar, ele sentiu que Deus o chamava para voltar à terra de seus captores e evangelizá-lo. E ele foi, porque ele orava, mas também obedecia. Você entendeu a dinâmica da coisa? Já no século XIX, a jovem Luttie Moon, uma missionária batista americana, sentiu-se chamada para a China. Em sua época era impossível que uma mulher solteira viajasse sozinha para o outro lado do mundo. Mas Luttie orava com paixão pelas almas perdidas e cada oração dela se transformava em obediência prática. Ela abriu escolas, pregou, alimentou os pobres e morreu literalmente de fome, porque distribuía sua comida para os necessitados durante uma crise. A oração desses cristãos não terminava com um amém, terminava com uma decisão, com passos de fé, com sacrifício. E eles sabiam, não existe oração eficaz sem vida obediente. E não existe intimidade com Deus sem rendição total à sua vontade. Ao orar, irmãos, nós devemos perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E esteja disposto a obedecer, mesmo que seja difícil. Comece com passos simples: perdoar alguém, ajudar quem precisa, servir na igreja, compartilhar sua fé com alguém. Ore e depois levante-se para obedecer. Os cristãos mais cheios de Deus não viam a oração como uma tarefa marcada no relógio, mas como um modo de viver. Eles respiravam a oração, falavam com Deus o tempo todo, andando, comendo, trabalhando, viajando. Era como se a oração fosse o fôlego da alma. No século XVI de novo, encontramos Madame Guyon, uma nobre francesa que influenciou muitos com seus escritos sobre a oração interior. Talvez a gente até faça um vídeo comentando aqui a história dela, o que realmente aconteceu, mas o que sabemos é que mesmo ela sendo perseguida e presa por conta de suas ideias sobre a oração sem palavras, uma comunhão silenciosa e constante com Deus, ela ensinava que a oração verdadeira acontece quando a nossa alma se torna um templo permanente da presença de Deus. Em suas celas frias e solitárias, ela dizia estar mais acompanhada do que nunca, porque o amado nunca se afasta. Essas vidas mostram que a oração, irmãos, não é apenas um evento, é um estado, é um relacionamento ininterrupto, uma vida que caminha com Deus no secreto e no cotidiano. Talvez seja isso, né, irmãos, que a gente precisa incluir momentos simples de conversa com Deus durante o dia. Falar com Ele no trânsito, enquanto lava a louça, enquanto a gente tem uma conversa difícil, uma decisão para se tomar. Eu acho que se a gente fizer isso, talvez a gente vai perceber que Deus está mais perto do que a gente imagina. Bom, e assim a gente vai olhando a história da igreja, a gente vai percebendo essas coisas e aprendendo, botando em prática. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, uma sugestão de tema para que nós possamos falar e meditar na história. Também curta, compartilhe, comente e considere também se tornar um membro do canal Teologia para nos ajudar a continuar com esse trabalho que é tão importante. E até o próximo vídeo.